Exatamente. Muita altura do nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar com Paulo Azevedo, é comunicólogo, artista, e que vem utilizando diversas plataformas para gerar ideias e principalmente reflexões. Desde 2019, é idealizador, roteirista e apresentador do podcast Ao Masculina, conversas sobre masculinidades. O podcast traz conversas com pessoas de diversas áreas para desbravar esse tema tão urgente e, ao mesmo tempo, delicado. Um universo que afeta diretamente e indiretamente a história da humanidade e gera tantos questionamentos, conflitos e inseguranças. Já passaram pelo programa o ator Matheus Solano, o humorista Fábio Pochá, a atriz e diretora Bárbara Paz, o padre Júlio Lancelotti, entre muitos outros de várias vertentes. Deve ter depoimento de A a Z, né? De A a Z, é assim, eu não falei todo mundo aqui porque é muita gente dos mais variados espectros, mas coloquei alguns que, né, talvez todo mundo conheça mais, tem mais, né? Padre Júlio Lancelotti, você imagina um padre, né, falando sobre masculinidade, né, debatendo sobre isso. É incrível, incrível. Esse podcast é muito, eu sou muito fã. Paulo, você já está aí? Sim, Fernanda, estou aqui com vocês. Primeiro, agradecer o convite, dar os parabéns pela estreia ontem. Que honra estar aqui depois da Monja Cohen, né, gente? Eu acho que ela já adiantou muito do que a gente vai falar hoje, porque ela falou que todos somos um, que não há possibilidade da gente avançar sem igualdade, né? Que tem muito a ver com o assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Parabéns a 98 por abrir esse espaço de reflexão, de conteúdo, com gente tão bacana à frente desse programa. Nós é que agradecemos a sua generosidade de estar aqui conosco hoje, discutindo sobre esse assunto que eu já disse, né? Tão importante e essencial, né? Para nossa evolução. Bruno tá aqui ansioso. O Paulinho, ele perguntou se pode chamar de Paulinho também. Eu também tô, Bruno. Porque ele tá cheio de perguntas. Eu até queria começar te perguntando, pra você dar um esclarecimento antes. Ela tentou me explicar e fracassou vergonhosamente. Fracassei porque eu não tô nesse lugar de fala. Mas eu quero te perguntar, pra você explicar rapidamente, o que são essas masculinidades? A gente viveu e ainda vive sobre uma ideia de que existe um tipo de ser homem, que é a cis-heteronormatividade, ou seja, existe só uma maneira de viver a sua masculinidade, né? Como se você tivesse que não sentir, não demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade, de medo, não chorar, não usar rosa, não brincar ou demonstrar afeto às pessoas, independente da relação que você tenha com elas. E de umas décadas para cá, principalmente assim, no mundo, essa discussão já vem acontecendo há bastante tempo, muito provocado pelo movimento feminista, né, pelas mulheres, sempre à frente aí de grandes revoluções no comportamento na sociedade. Os homens se sentiram obrigados a rever alguns comportamentos e atitudes, a se questionar sobre determinados padrões de comportamentos e atitudes que não estava bom nem para ele mesmo, né, nem para eles mesmos, nem para as mulheres, nem para ninguém. E por isso que a gente fala de masculinidades, porque existem muitas maneiras de viver a sua masculinidade. Exemplos rápidos: existe a masculinidade trans, a masculinidade homoafetiva, a masculinidade amarela, né? Ou seja, somos 200 bilhões, né, de habitantes no mundo, é muita gente no mundo para você seguir um padrão só que te defina como homem. Né? Aqui estamos dois homens conversando, a gente tem peculiaridades, histórias, vivências que nos definem de maneiras diferentes. Nem por isso um é mais homem do que o outro, né? Eu acho que falar de masculinidades é falar um pouco, perceber que existe um espectro muito grande dessa vivência, assim como existem espectros muito amplos também de viver as feminilidades, né? Interessante, porque pode haver esse reducionismo, né? Para tentar dizer o seguinte, ser homem é isso daqui, ou é aquilo lá, e por aí vai. Mas tem alguma coisa que possa nos unir até na questão dos conflitos, se a gente pudesse estabelecer, sei lá, um top 3 de inseguranças que são comuns, que são sensíveis a todos os homens. Será que a gente pode destacar algumas coisas, Paulinho? Nossa, 3 só?
Vamos lá. Aí é que tá, a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, né? Primeiro somos pessoas, né? Eu acho que à medida que você começa a se questionar seus privilégios, perceber que a sua irmã está numa situação de violência ou de risco, que você tem uma relação com uma parceira que você objetifica essa mulher, que você está num país que mais mata pessoas transexuais no mundo, que existe metade da população na zona de insegurança alimentar e fome, ou seja, existe uma sociedade da qual você faz parte que não está bacana para ninguém. Então, os homens começaram a perceber que entre as privações e os privilégios existe um abismo aí que a gente precisa equalizar um pouco. Então, por exemplo, eu acho que o que nos faz homens, e eu tenho feito essa pergunta nessas quase 50 conversas ao longo da trajetória do Alma Masculina, e eu tenho ouvido os mais diversos depoimentos. Ninguém sabe com precisão definir o que faz um homem, mas todos afirmam que a identidade masculina foi construída ao longo dos séculos por uma ideia de patriarcado. O que é isso? Né? Por uma ideia machista. O que é o machismo? O machismo é uma ideia que incutiram na cabeça da gente de que existe uma superioridade dos homens em relação às mulheres. E aí você começa a perceber que tudo o que define a identidade masculina é em oposição ao feminino. Não existe característica, ou pelo menos até aqui, onde eu caminhei nesse assunto, não existe nada que defina o que é o homem, senão a tudo aquilo que ele luta para se opor ao que possa aproximá-lo do feminino, do afeto, do medo, do se apaixonar, do demonstrar fragilidade. Eu acho que tem dentro dessas 3 características a gente pode abrir várias. Assim. Eu acho que a primeira coisa que define essa característica no homem é a negação a tudo que é feminino. Então, o menino já cresce falando: você não pode usar rosa, você não pode brincar de boneca, você não pode isso, não pode chorar. Te provocaram na escola, dá porrada, né? Confronta. Então, não pode levar desaforo para casa, né? Não tem nenhum tipo de educação que coloque esse menino num contato com o próprio corpo, né? Só para trazer um número aqui já chocante, que me impressiona até hoje: o Brasil, 1 a cada 600 pênis são amputados por conta de câncer de pênis. Caramba! Que nada mais é do que uma das causas falta de higiene. Que loucura! Você, por exemplo, ao tomar banho, você lava todo o seu corpo, Bruno, por exemplo? Sim, sem dúvida alguma. Tem gente que não. Porque mas isso qual é a explicação? Não, assim, vou falar a verdade, assim, quando eu era pequeno, eu lavava só a barriga. Eu começava a ensaboar na barriga, depois eu ensaboava a barriga. Você poderia ser um dos 600, hein, Bruno? Escapou de boa, Bruno. Paulinho, qual que é a explicação? A explicação, Fernanda, é porque eu não posso tocar no meu corpo, eu não posso tocar na minha bunda, eu não posso tocar no meu ânus, porque o ânus é algo que me aproxima de uma homoafetividade, né? Me aproxima de uma sensibilização do toque, né? O homem não é criado por cuidado. Quantas vezes vocês ouviram os homens, principalmente nesse momento de pandemia, falar assim: eu ajudo minha mulher em casa. Mas você não mora nessa casa? Eu ajudo na educação das crianças. O filho não é seu? Né? Então, o tempo todo a gente vai vendo que eu sou machista em desconstrução, eu sou racista em desconstrução, homofóbico em desconstrução, porque eu cresci numa sociedade que se pauta por esses conceitos. E eu acho que a grande sacada, né, o grande despertar dessas articulações todas que estão acontecendo no mundo, inclusive na mídia, trazendo esse assunto à pauta, nos filmes, nas músicas, né, quando a gente vai percebendo que comportamentos de 30 anos atrás já não valem mais. No humor também tem sido revisto muita coisa, como o próprio Fábio Porchat trouxe para a gente, ou seja, a gente vai percebendo que aquela piadinha que você fazia é ofensiva para a mulher, objetificava a mulher. O homem não é objetificado, né, Bruno? Por exemplo, provavelmente você não sentia insegurança de estar andando na rua sozinho, ou não sentiu castrado por ninguém falando com você o que você deveria usar, né? Ou seja, a gente vai percebendo que o homem é o maior agente de violência contra as outras minorias políticas, contra mulheres, contra negros, contra pobres, contra LGBTQIA+, mas ele mal se dá conta, e é isso a grande virada de chave, é que os homens estão percebendo que sustentar essa carcaça, né,
essa capa de super-herói é muito pesada e causa danos imensos à saúde psicológica, mental, social. Deve ser exaustivo, gente. Exaustivo carregar exaustivo. isso. Sabe o que eu acho interessante? Exaustivo. O Paulinho está trazendo esta revolução comportamental que começam os questionamentos e tem muito a ver com o que a gente estava conversando com a Carol agora há pouco. Quando você começa a fazer as perguntas certas, elas abrem uma caixa de Pandora que começa a vir à tona. E aí eu acho que faz inclusive sentido quem é que não quer ter essa discussão e fala assim, não é assim, no meu tempo, tinha que ser do meu tempo, é assim, eu aprendi assim, porque é mais fácil. É mais fácil viver sem questionar e simplesmente tocar o bonde. As coisas são assim, porque sim, porque tá num livro e porque meu pai diz, porque meu avô diz. Realmente é muito mais suave viver assim. Agora, querendo... Aí é que tá, Bruno. Eu não acho que é suave Aí é viver que tá, assim, não é. Deve Não, ser exatamente isso que eu ia exaustivo, falar. gente. Pois é. Você tem que ter o papel de provedor, de macho, disso e daquilo, de super-herói, e ter dinheiro, e ter poder, e ter não sei o quê. Gente, deve ser exaustivo você não conseguir atingir Bruno, esse patamar de masculinidade construída ao longo dessa vida inteira. E, além de tudo, ainda ter que estar ali como antagonista das mulheres, entendeu? Você tocou em alguns assuntos que são interessantes. Por exemplo, o provedor tem que ganhar mais do que a mulher. O cara se sente inseguro de ganhar menos. A gente está cada vez mais com uma sociedade com homens e mulheres. Ainda há uma defasagem que deve ser revista, mas as mulheres elas têm um potencial de ganho cada vez maior, de diversas formas diferentes, e justamente. Então, quer dizer, você que quer viver dessa forma, você vai passar um perrengue, porque as mulheres vão ganhar mais dinheiro que você, sim. Isso pode vir a acontecer. A questão, por exemplo, da própria cobrança da virilidade do homem. O homem tem que ser uma máquina sexual, ele não pode não estar afim, porque aquilo depõe contra a sua própria sexualidade. Quer dizer, você não pode não querer simplesmente porque aquilo vai denotar que você não é viril ou que você tem uma determinada orientação sexual. E aí o cara se cobra para ser essa máquina, igual o escoteiro, sempre alerta. Ai, gente, tô exausta pra vocês. Pois é. Mas tô cansada. E eu também tô exausto tô pra cansada. gente, Fernanda, porque, Bruno, eu sempre falo aqui no A Masculina que tudo está relacionado à questão do patriarcado e ao sustento exaustivo dessa estrutura social. A devastação na Amazônia, as queimadas no Pantanal, o fato de mais homens morrerem no mundo inteiro por conta da pandemia, porque não querem usar uma máscara, porque não querem lavar as mãos, porque não querem, sabe assim, proteger a própria família. Ou seja, né? Homem não vai ao médico porque chama doença. Aí é que tá, Bruno. Qual foi a última vez que você foi ao médico fazer um check-up, por exemplo? Cara, foi 3 meses. 3 meses. 3 meses. Fernanda, qual foi a última vez que você foi ao médico? Semana passada. Já é diferente. Aí é que tá, Bruno. Olha só, as pessoas acreditam ainda que manter algo que foi hereditário, né? Toda essa nossa educação é transgeracional, né? Meu avô não encostou no meu pai, mas meu avô foi criado no interior do Piauí, numa fazenda, né? Assim, com 11 filhos. E aí vem meu pai, graças a Deus, está vivo, vacinado, 85 anos, saúde de ferro. Mas há 2 anos atrás, quando eu comecei o A Masculina, que faz parte de um projeto que vai resultar num espetáculo chamado Fora do Mar, que vai resultar num documentário, eu refiz uma viagem com meu pai, que a gente tinha feito 30 anos atrás, até a fazenda do meu bisavô no interior do Piauí. E lá eu perguntei para os meus tios paternos e maternos, né, tanto a família mineira por parte de mãe quanto a família piauiense, perguntas que eu faço para meus convidados da Masculina. E eles não sabiam responder, porque ninguém nunca tinha tocado nesse assunto. Muitos convidados, no dia anterior à gravação do A Masculina, querem cancelar porque eles falam, Paulo, eu nunca tinha ouvido falar a palavra masculinidades no plural. Né? Assim, o que eu vou falar com você sobre isso? Eu falei, vai falar sobre a sua vivência. Assim como o padre Júlio Lancelotti falou sobre a sua vivência, assim como as mulheres precisam fazer parte dessa conversa, homens e mulheres trans, pobres e ricos, né? Assim, quanto mais gente entrar nessa discussão, e os homens demoraram muito para entrar nessa discussão, a gente vai percebendo que, por exemplo, meu pai, eu
sempre toquei meu pai, eu sempre abracei meu pai. Isso não fez de mim menos homem. Um homem não é feito de um pênis. Imagina esses homens, quase 2.000 pênis são amputados no Brasil. Eles deixam de ser homem. Imagina que um dia seu pai venha passar por um câncer de pênis e perde o pênis. Ele deixou de ser homem? De forma alguma. Né? Assim, o que faz um homem? Né? A gente procura menos terapia, menos check-up. Não à toa a gente suicida mais. A maior população carcerária do mundo é masculina. No Brasil, principalmente, ainda tem a questão do racismo estrutural. Né? A gente vive num país de 56% de negros e pardos, mas a maior parte da população nos presídios, né, no sistema carcerário, são negros e pardos. Né? As mulheres, você estava falando da questão de mercado de trabalho, as mulheres ganham 30% a menos. Às vezes até por opção, por lidar com um mercado de trabalho completamente misógino e machista. Ela não quer sofrer assédio do chefe, ela não quer pensar que ela não pode usar a roupa que quer nesse mercado e entender que ela é menos inteligente, menos apta. Quer dizer, ela não quer, às vezes, abrir mão. Essa mentalidade, né? Ela não quer abrir mão, às vezes, de ganhar um pouco a mais, ou ter um cargo um pouco a mais, para abrir mão da criação dos filhos, coisa que hoje meu pai sente isso, assim, nessa ideia de ser provedor, você acha que isso é o suficiente e não precisa dar afeto, acompanhar a trajetória dos filhos, né? E é uma coisa muito doida você falar isso, que quando a mulher... e aí eu vou falar pelo outro lado, né? Porque eu tenho um podcast para mulheres. Quando você olha o outro lado, todas as CEOs que a gente já conversou, todas elas, quando elas começaram, elas precisavam se travestir de homem, entre aspas, roupas mais comportadas, mais fechadas, atitudes mais masculinas mesmo, para que elas se fizessem respeitadas e não sofressem assédio. Todas elas, são, né? todas elas, mulheres. Entende? Todas elas, assim. Então é muito doido você pensar que ainda hoje uma mulher vai ser uma CEO de uma empresa, de uma grande empresa, pela inteligência dela, pela competência dela, mas ela ainda precisa tomar atitudes masculinas para que ela seja respeitada, entende? Você sabe que é uma das coisas que eu fico muito curioso, assim, por que ainda se associa a agressividade à masculinidade? Exatamente. A virilidade não, tem que ser mal educado, tem que chegar... Esse é homem de verdade. Mas, Fernandinha, a coisa aqui tá bem provocativa, inclusive nosso WhatsApp, 993169898. Concorda, desconcorda, não tem problema, manda mensagem pra gente. E o Adriano mandou uma coisa interessante sobre essa questão que eu acabei colocando, da virilidade, do homem estar sempre disposto ao sexo, e ele não tem essa prerrogativa de simplesmente não estar afim, porque senão acaba depondo contra a masculinidade dele. Ele está dizendo o seguinte: a própria mulher exige toda a virilidade do homem, porque se não tiver todos esses atributos, não serve. Eu não sei se ele fala a própria Adriano, mulher. Adriano, a culpa é sempre da mulher. Mas eu acredito... Você não deve ter escutado a Carol Rasch falar anteriormente, né? É sempre legal culpar o outro, né? Mas eu acho que, enquanto sociedade, a mulher ela tem que entrar nesse papo, porque a sociedade patriarcal não foi só para os homens e, de repente, elas caíram aqui de bandeja. Elas também cresceram nessa mesma sociedade, com os mesmos paradigmas, e muitas vezes podem acabar reforçando esse comportamento que pode ser questionado porque não se dão o trabalho. É um inferno para as mulheres também. É aquilo que a gente já tinha conversado antes de começar o programa, né? As mulheres, elas são criadas com os príncipes encantados, né? Então, aquele homem que é o príncipe, o poderoso, isso, aquilo que vai te salvar da sua vida. E é muito mais fácil você pensar isso do que pensar que você pode ter um companheiro que vai fazer essa caminhada junto com você, né? Pois é. Então... O Padre Júlio Lancelotti fala muito bem sobre esse assunto, assim, no episódio dele no Al Masculino. Ele fala que o patriarcado, quem sustenta o patriarcado, quem é machista, são só os homens. As mulheres reproduzem o machismo. E aí, sobre isso, ele vai falando sobre várias coisas, né? Mulher com cabeça de homem, negro com cabeça de branco e homossexual com cabeça de hétero.
Ou seja, a gente fica sustentando essa estrutura, todos nós, de alguma maneira. Seja através de piadas, seja através de não empregar negros ou mulheres, né, das mulheres ganharem menos. Todo mundo sustenta isso de alguma maneira na sociedade. Através de uma castração. Se você comete algum tipo de violência psicológica, física, matrimonial, você está reproduzindo o patriarcado. Se a mulher não respeita esse homem, não sabe dizer para ele, tá tudo bem você broxar, né? Não à toa essa nova geração, a gente está sabendo de meninos de 20 anos que estão consumindo Viagra, porque não estão se permitindo a possibilidade de ficar vulneráveis diante de uma parceira. É impressionante. Muito em função também da pornografia, né? Porque você vê esse mercado, normalmente 95% das imagens pirateadas, né? Você não sabe se aquilo ali, inclusive, é uma cena de estupro filmada, em que o cara está ali há horas com o pênis ereto, né? Violentando a mulher, muitas vezes, né? Uma prática de violência. Você falou essa questão da agressividade da violência. Qual que é o brinquedo que os meninos ganham quando pequeno? Uma arma, um carrinho, e depois a gente não quer que eles sofram acidentes no trânsito, nem que eles cometam algum tipo de violência. A menina vai trabalhar a menina vai ser educada brincando de casinha. A menina já é condicionada ao cuidado. O homem não. A gente sempre foi isento, de alguma maneira, desse nosso papel de cuidar de si mesmo desbravar e cuidar do entorno, cuidar, né? A mulher a boneca para poder cuidar, o carrinho para desbravar. Isso que ele falou é muito interessante Exatamente. mesmo e importante, né? Que essa cultura do patriarcado, ele atinge as mulheres também, né? Então, quando o Adriano fala dessa história das mulheres, muitas mulheres cobram isso dos homens, é verdade, né? Você tem você tem ainda criação, né? A gente tem pouco tempo, eu vi sobre isso, você tem aqui escola de princesas, né? Quer dizer, poxa vida, a própria escola Disney, de princesas, né, a própria gente? Disney, ela mudou aí esse paradigma. Ela fez uma coisa recente, que é a Liga das Princesas, que reuniu todas essas princesas Disney que a gente conhece, e para elas se juntarem num clube da Luluzinha, como dizem, e se empoderar. Tanto que as ditas princesas recentes questionam bastante o papel do príncipe. A gente tem a Mulan, que cagou pra príncipe, não quer saber de príncipe. Ela vai lá, ela faz o rolê e ela se resolve. A gente tem aquela Moama, tem várias princesas que já estão buscando. A Valente, que é bem mais antiga, mas é incrível como ela desconstrói esse tipo de relação. Aliás, quem está concordando contigo aqui é o Flávio Melo, está dizendo sobre a questão de culpar o outro, está dizendo que isso é do ser humano, todos tentam transferir a responsabilidade. Ele completa dizendo: a sociedade do falo mata os homens, levando eles a crerem que se falhar é gay ou algo assim. É isso. Aí ele fala mais uma coisas discussão com a gente. Fala, Paulinho. Valeu, Flávio. Não, é muito louco isso que a gente está falando, porque a violência ela é relacional e cultural. Né? Se a gente for pensar hoje na nossa sociedade, os nossos líderes, os nossos governantes, que tipo de modelo eles estão pregando e que estão sendo, de alguma forma, confrontados, porque esse padrão é muito velho, já não funciona para os homens, já não funciona para as mulheres, não funciona para ninguém, né? Não faz bem a ninguém, né? Assim, então a gente vai começando a perceber que questionar é a grande saída e abrir para o diálogo, para o diferente. Então, por exemplo, da minha família, eu já tenho visto essa transformação de levar assuntos para minhas irmãs, por exemplo, ou livros, indicações para amigos, que vão abrindo uma possibilidade de consciência um pouco maior. Não significa que é um selo de qualidade, né? Porque também tem muito isso, sabe, gente? Dos homens que fazem parte dos né, rodas de homens no Brasil inteiro. Em Belo Horizonte tem vários grupos também, para quem se interessar, vai lá no Papo de Homem, que é um site que traz centenas de iniciativas no Brasil e no mundo relacionadas ao tema. E aí você vai percebendo que trazer essa consciência não te dá um selo de qualidade de homem modelo, né? Na verdade, te coloca num movimento, numa transformação que não tem fim, né? Enquanto houver desigualdade no mundo, enquanto houver violência no mundo, enquanto houver, né, anoto as ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, traz equidade de gênero, né, igualdade de gênero, entre os seus pilares, porque
todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Aquele grupo de WhatsApp que um colega manda um nude, né, que ele recebeu e expõe a menina nas redes, né, ou ficar repassando piadinha, ou ouvir um comentário racista, misógino, e você concordar e se calar, você está reafirmando esse lugar. Se você é dono de uma empresa, né, tem a possibilidade de contratar pessoas, faz o teste do pescoço. Vocês conhecem o teste do pescoço, Fernando e Bruno? Não. O teste do pescoço é o seguinte, você chega num restaurante, olha para um lado e para o outro. Só tem branco nesse restaurante? Só tem homem nesse lugar? Só tem pessoas ricas? Olha para o seu ambiente de trabalho. Faz o teste do pescoço. Né? Se não tem a diversidade que tem no nosso país, que tem na nossa sociedade, tem alguma coisa errada. Né? E os homens ficam correndo atrás, né, sustentando esse ideal de masculinidade, mas pensa bem, quem que seria o topo da masculinidade hegemônica, né, que a gente fala? Rodrigo o mais Hilbert. Forte, o mais rico. Não, ele Hilbert. ainda é desconstruído, porque ele ajuda a cuidar dos filhos e tudo mais. Mas o cara faz tudo. Eu sou o Rodrigo Hilbert. Pois é. Rodrigo mas Hilbert, olha aí, cadê a sua própria vacina? Você não ia desenvolver? Você não é um bom? ainda participa dessas discussões, é um homem plus, né? Além disso. Além disso, mas tem uma coisa que é curiosa nisso. Uma vez eu vi um documentário que chama A Máscara em que Você Vive, que tem no YouTube, que é um documentário fundamental para quem quer entender essa discussão, que é isso, se você tem 1 milhão e o Bruno tem 1.100.000, eu já me sinto inferior a ele. Se eu faço crossfit, estou trincado, e o Bruno faz yoga, eu já sou superior a ele. Né? Se ele mora no Belvedere e eu moro na Savassi, ele já está superior a mim. Né? Ou seja, o homem sempre vai se construindo a sua própria identidade num lugar que é ilusório, que é muito frágil. Não à toa a gente tem ouvido muito o conceito de masculinidade frágil, porque qualquer coisa derruba um homem, né? Não à toa os homens precisam beber para chorar, beber para se abraçar no jogo. Nós vamos continuar essa conversa, masculinidade frágil, para aí. Será que isso que você disse é a representação do famoso... O meu é maior que o seu. Voltamos a isso, ao falo. Saímos do falo e voltamos para o falo. Estou aqui com o Breno de Natal. Natal, participando Olha, conosco, um beijo para dizendo. Natal, um beijo para você, Breno. Muito boa discussão. Feliz Natal. Não. Tá dizendo assim, é muito difícil também dizer que faço terapia e busco me tratar. Daqui a pouquinho eu vou perguntar justamente isso pro Paulinho. Paulinho, continua com a gente aí, Paulinho? Claro, estou aqui com vocês. Essa história aí, por que é tão difícil para um homem pedir ajuda, fazer terapia, enfim. Não só a questão do médico, né? Tem aquela frase, não vou no médico porque isso chama doença. Mas principalmente uma terapia, tanto que as pessoas, os homens no caso, eles normalmente são empurrados por outra pessoa para fazer terapia. É verdade. Salvo casos excepcionais. Como é que é isso, Paulinho? Por que o homem tem essa dificuldade? Parece sinônimo de fraqueza, isso? A gente pensa que é sinônimo de fraqueza, só que está aí a grande força da vulnerabilidade, né? A gente é criado pensando que vulnerabilidade é o oposto de coragem, mas nada mais corajoso do que assumir sua humanidade, né? Muitos homens entram em grupos de homens, buscam terapia no momento de crise, sabe, Bruno? Ou numa separação, ou num momento de falência e desemprego, ou numa doença da família. E aí ele vai perceber e olhar para dentro de si o quanto de coisas estão ali guardadas. Né? Muitos homens não sabem nomear os sentimentos e emoções que ele tem, além da raiva e do medo. Né? A gente é criado também com um leque expressivo de emoções muito limitado. Né? Não à toa, por exemplo, você está falando essa questão da agressividade, eu queria trazer um dado para vocês, que desde 2006, né, quando foi criada a Lei Maria da Penha no Brasil, junto da lei, né, como parte dessa lei, instituiu-se grupos reflexivos de homens autores de violência contra mulheres. De homens que participam desses grupos, a reincidência de violência cai de 75% para 5%. Ou seja, esses homens vão começar a se questionar, a questionar a estrutura da qual eles fazem parte, que reproduzem, eles nem sabem por quê, né? Só dizem que é assim que eu aprendi, é assim que eu vejo, né? A gente cresce muito, a gente se educa muito por reprodução, né, de comportamentos, né? Comportamentos dos nossos pais, da nossa escola, dos nossos nossa, né, Paulinho? É uma herança símia nossa. A gente tem essa tendência
de repetir padrão, o tempo todo repetindo. E seria inevitável esse tipo de comportamento, né? Por mais tóxico que seja. Pois é, e a gente acha que tá bom e que é assim. A gente está vendo a pandemia, um altíssimo grau, tem uma outra pandemia rolando, que é de depressão e ansiedade. Né? Eu faço análise há 11 anos, um abraço, Sérgio Lage. E de violência contra a mulher também. Violência, o feminicídio aumentou muitíssimo no Brasil, né? Porque as pessoas foram para dentro de casa e descobriram uma relação que elas não conheciam, né? Pessoas descobriram filhos, descobriram a máquina de lavar, descobriram que a pia da cozinha não é automática, autolimpante, né? E a gente vai descobrindo que essa violência tem um porquê, né? Tem muito sentimento, muita sensação, muita frustração acumulada, né? Vem desde o bullying da escola, né? Essa escola que reproduz preconceitos, que não dá abertura para discutir identidade de gênero, né? Nos últimos anos também a gente viu uma estigmatização enorme da palavra gênero, como se fosse algo que, meu filho, se tiver educação sexual na escola, ele vai virar homossexual, ou minha filha, né? Como se a gente não aprende sexo e sexualidade em lugar nenhum. Eu, pelo menos, eu não tive esse espaço na minha família, na minha escola, né? Os homens vão aprender com cerca de 9, 10 anos sobre sexo com a pornografia, com primos, irmãos mais velhos, e acreditam que aquilo ali é sexo, né? Então você depara com o real, né? No encontro com uma pessoa, você vai descobrindo que é um ser humano, né? Muitas das mulheres, a gente estava falando dessa questão que você trouxe no primeiro bloco sobre essa coisa de ser, né, o comedor, entre muitas aspas, né? Que já traz em si um verbo que objetifica a mulher. Muitos homens descobrem que 85% das mulheres, em uma pesquisa, não têm orgasmo com a penetração, mas sim com as carícias, com o sexo oral. Aí você vai descobrindo que você está dentro de uma bolha mentirosa, né? Porque, além de tudo, ainda tem isso, né? É uma discussão aí, eu vou falar... Está arrebentando. Não, é uma discussão que eu vou falar agora do lado das mulheres, né? Porque, às vezes, assim, a importância do tamanho do pênis... ou a importância de você fazer... E, na verdade, às vezes, gente, para as mulheres, às vezes é só sabe, a pegada que você tem, tem que ter um conversa, o contexto, uma envolvido. história ali. E que, às vezes, o tamanho não tem nada a ver com a sua noite incrível de Eu sexo acho que essa que coisa você de vai tamanho ter, sabe? tem uma origem uma muito mais cobrança dos antiga. homens. Vamos lá para o início dos tempos da sociedade, é uma forma comparativa. Aliás, eu tenho uma impressão, e eu posso estar redondamente enganado. Outro dia eu estava conjecturando sobre isso, sobre a violência, né? A feminicídio, enfim, por que você tem tantos casos de homens que agridem as mulheres? E aí eu fui tentando passar pelo nosso tecido social, sobre o patriarcado, e aí eu fui vindo. Até que eu cheguei num ponto e parei para pensar, sabe por quê? A coisa é menos nobre ainda do que a própria construção. É simplesmente porque o homem consegue. Porque temos corpos. O corpo do homem é mais forte do que o da mulher. Então talvez tenha um princípio do ser humano de eu consigo te bater, então eu vou te bater. E assim foi se construindo até o próprio patriarcado. Por quê? Por causa de músculo. O homem é mais forte do que a mulher. E aí ele foi ditando as regras a partir disso na construção. Ele era o guerreiro que saía para poder caçar, enquanto a mulher ficava lá dentro. Ele que defendia o território, assim como os leões defendem o território das leões, sendo que, no caso, as leões que mandam, né? É que manda, não manda. Eu tô ligado nesse Tá ligado, né? Tô ligado nesse paranoia. Mas eu acho que a própria construção do patriarcado vem de uma cultura neandertal. É uma história tão simples que até nos deixa com vergonha do nosso próprio, da nossa própria vaidade de intelecto. Simplesmente para mas aí você está trazendo uma questão, Bruno, que a própria ciência já desconstruiu. A gente comprou e reproduz essa ideia com muita facilidade, achando que existe uma essência, né, que eles chamam de essencialismo, essência do que é ser homem, essência do que é mulher, né? E aí a gente vai descobrindo que, por exemplo, pesquisas da neurociência dizem que existe muito mais diferença entre cérebros entre homens do que cérebros entre homens e mulheres, né? Ou seja, fisicamente, talvez o homem tenha uma tendência, por conta dos hormônios, mais violenta e agressiva. Exato. Mas isso não justifica um comportamento falocêntrico, né, como você disse. Eu acho que é muito mais... Você olha na construção, você olha na própria edificação, né? O que está aí na Praça 7? Um pirulito, né?
um símbolo falocêntrico, né? Você vê nas capitais, né? Assim, gente, tem a gente vive só em não tem função na do Fiocruz. falo. A gente vive em função do falo. Agora, se esse falo falha, né? O trocadilho aí, cadê a minha masculinidade? Desaparece, né? Não à toa, muitos homens envelhecem e não fazem exame de câncer de próstata com medo de perder essa virilidade, né? Ou seja, olha como é frágil essa masculinidade, né? O quanto que a gente se apoia em falácias, em mentiras, e vai construindo sua identidade em função disso, sem saber por quê, né? Aliás, Paulinho, eu queria te perguntar isso. A gente está com uma enquete com essas frases que podem ser colocadas como gatilhos, talvez, mas da construção dos seres humanos aí, principalmente dos homens. O famoso homem não chora, vira homem. Vira homem. Vamos resolver isso como homens. Que vai para bicho mesmo, né? Qual que é a consequência, a força dessas frases, desses quase... Não vou dizer que é um dito popular, porque o dito popular normalmente tem uma sabedoria ali envolvida. Acho que são frases mas mesmo, essas né? frases avulsas na construção esses clichês desse periódicos, consciente né? coletivo. Esses clichês. O impacto é o que a gente está vendo. Eu não posso expressar nenhum tipo de sentimento que não seja de manter um colosso, né? Um herói com a capa e a armadura ali, né? Você perguntou antes sobre a questão da terapia, dificuldade. É porque se eu for procurar, ainda tem a psicofobia, né? Que é o pânico das pessoas de qualquer tipo de auxílio, né? Mesmo que a terapia hoje tenha vários recursos gratuitos, né? Várias entidades aí que proporcionam isso, a gente vai vendo o homem, se ele pede ajuda, ele é mais fraco, né? Você falou dos homens mais fortes, mais musculosos, nem sempre, né? Na escola, eu sofri bullying pra caramba aí no Instituto de Educação, aí na Avenida Afonso Pena, durante meu período, na própria Cefet, aí na Avenida Amazonas, onde eu estudei, porque eu era o menor da turma, eu era o mais magrinho da turma, eu não era bom em alguns esportes, né? Eu lembro dessa coisa do vestiário, as brincadeiras eram muito brutas, e educação já é um sintoma de que você é mais efeminado, de que você é mais sensível, né? Aquele cara que vai para a biblioteca ou que ele é um pouco mais obeso que os outros colegas, olha quanta rejeição a gente vai acumulando ao longo da vida, que a gente vai engolindo essa violência que a gente sofre desde criança, né? Qual que é a maior ofensa que um homem faz para o outro? Você leva uma fechada no trânsito, qual que é a violência? É o viado, né? Olha aí, para o homem, o pior é ter a sua masculinidade questionada. A gente vai percebendo que isso vai gerar masculinidade, né? Aí que tá. Isso não é masculinidade. Não é masculinidade. É uma ideia estereotipada. Senão a gente não teria atores no cinema, pintores, músicos, porque isso é uma área da sensibilidade, né? A gente também não teria mulheres engenheiras, astronautas, atletas. A gente não teria uma seleção feminina de futebol tão reconhecida como a nossa, né? Às vezes mais reconhecida, a Marta é uma das jogadoras mais premiadas aí no mundo, e a gente vê a disparidade de patrocinadores e cachês dela em relação ao Neymar e outros jogadores, assim. Você vai vendo que são construções que, se você fizer uma boa pergunta, uma simples pergunta, que é por que eu estou reproduzindo isso, você vai abrir uma porta que vai te levar para um autoconhecimento, como a Monja Cohen trouxe ontem, que não vai te afetar por qualquer coisinha, não vai te irritar, qualquer coisinha. Você vai escolher as brigas cotidianas, né? Quais são as minhas brigas cotidianas hoje? A minha briga cotidiana hoje é sobreviver, não é sustentar um ideal de masculinidade externo que as pessoas venderam para mim, por exemplo. Por isso que no masculino eu falo que eu sou melhor em fazer perguntas do que respondê-las. Nada é conclusível, nada é conclusível em uma conversa não masculina. As próprias Perênias participaram do episódio 8. O próximo convidado é o Dr. Felipe Favoretti, que ele traz um dado super curioso, sabe? Ele me contou que ele criou um perfil que chama Paternatal. Ele é um médico do Albert Einstein, ginecologista e obstetra. Ele descobriu que 85% dos homens não fazem nenhum tipo de exame durante o pré-natal, mesmo acompanhando as mulheres. Resultado, ele mesmo, sendo médico, depois do nascimento da primeira filha, ele estava com 10 quilos a mais e hipertenso, né? Ou seja, aquele cara que vive, né, acompanha à distância esse momento tão especial, né, tornar-se pai, criar uma família. Ele descobriu que talvez ele tivesse um prazo de validade restrito por não se cuidar.
Tô falando muito, gente, porque esse assunto rende muita coisa, né? Não, definitivamente. Ô, Paulinho, a gente tá caminhando pro final. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente ficaria aqui… Sério? Esse assunto realmente é muito necessário. Não, e tem tantas camadas diferentes. São muitas camadas. Igual eu já indo pra pré-história pra pensar no homem. Mas ele falou um negócio que corrobora a minha tese, viu? Porque ele falou assim, olha, eu era o menorzinho e aí eu sofria bullying. Quer dizer, e é mais ou menos em cima disso. Olha, o homem bate na mulher porque ele acha que ele dá conta de bater. Igual ele bate no pequenininho porque ele acha que dá conta. Porque se é um do tamanho dele, ele não vai, não. Então, a coisa vai construindo lá de trás simplesmente por causa de uma estrutura física que é mais forte. E aí, Bruno, só para pirar ainda mais a sua cabeça aí, que eu vi que tá fervendo. Você sabia que a gente cresce achando, muitos empregadores questionam a mulher se ela é mãe, se ela tá grávida, né? Por conta da licença maternidade, que em muitos países já se tornou licença paternidade, porque 5 dias para um pai acompanhar os primeiros dias de um filho não cria conexão nenhuma, não educa ninguém, né? Certo. E aí você vai descobrindo que quem mais tem licenças e faltas do trabalho são os homens, por conta de machucar na pelada do final de semana, acidentes automobilísticos, se colocar mais em risco, ou seja, o prejuízo nas empresas é dos homens, não é da licença maternidade das mulheres. Isso é maravilhoso. Ou seja, Rádio 98, contratem mais locutoras aí, porque vai ser trabalho e lucro garantido. O desfalque vai ser menor. Pode ter certeza. Bruno, mantenha a saúde, hein, Bruno? Não, fazer até yoga agora, cara, tá suave. Pois maravilhoso. Ele prometeu fazer yoga, vamos cobrar dele. Ai, Bruno, eu vou com você, a gente começa online. Eu tô precisando, meu alongamento tá destruído com essa pandemia de ficar muito online. Eu não vou começar online, que eu vou ter muita vergonha, porque vai ser ridículo, eu vou ficar escondidinho. É isso. A gente fica no fundão, fica no fundão da turma. Então fechou. Maravilhosos! Chegamos ao final? Cara, quero agradecer a todo mundo que participou. Eu fui muito ineficiente de passar todas as mensagens, mas foram muitas mensagens aí da galera curtindo este bate-papo provocativo. Se você se sentiu incomodado por toda esta fala, não fique com vergonha, porque realmente é para incomodar mesmo. Porque é igual a gente falou, não são as respostas, são as perguntas certas. E as perguntas certas normalmente incomodam. São aquelas que vão te tirar do lugar, tirar da sua zona de conforto, que de confortável a gente descobriu que não tem nada. Nada. Viver não é confortável, gente. Viver definitivamente não é confortável. Paulinho, você ainda tá aí conosco? Tô aqui com você. Você queria alguma dica, Fernanda, para encerrar? Na verdade, eu queria rapidamente que você falasse talvez um documentário, um livro para alguém, quem quiser se informar melhor, enfim, ficar mais… Então, ótimo. Eu já falei aqui com… Além do Alma Masculina, né? Tá além do seu podcast. Tá no YouTube 2 documentários que tem milhares de visualizações gratuitos, não tem desculpa. Um é Precisamos Falar com os Homens, que é uma iniciativa da ONU Mulheres, em parceria com o Papo de Homem. E também O Silêncio dos Homens, que é um documentário que traz pesquisas com 40 mil homens do Brasil, de várias partes, de várias classes, raças, gêneros, enfim, que traz um espectro muito bacana das masculinidades brasileiras. E queria convidar todo mundo para ir lá no Instagram, no Spotify, @almasculina, AL masculina, não tem 2 M's A's, é almasculina. E confira lá, tem convidados incríveis, como os que a Fernanda já citou aqui no primeiro bloco. Escrevam mensagens, tem um quadro Escuta Aqui lá no nosso perfil, que traz dicas de livros, filmes, documentários, enfim. Tem muito conteúdo para poder te auxiliar nessa jornada aí que não tem fim. É isso. Paulinho, muito obrigada. Você é um querido e brilhantou mais o nosso segundo dia aqui. Conta pra ele não, mas ele vai brilhantar mais vezes. Vai, você fica com o convite vamos fazer pra você voltar mais. Uma série masculinidades aqui. Vamos fazer uma série masculinidades aqui. Vamos. Bruno, obrigado pelo convite. Mais uma vez, sucesso pro Radiocast. Irmã, agora a gente já pode falar. Fernanda é minha irmã, gente, praticamente. Assim, irmã de escolha da vida. A gente se conhece desde os 19 anos. Ela sabe o quanto que essa jornada tem me transformado e transformado muita gente ao redor aí com esse espaço para reflexão. Vai lá no Masculina,
segue e vamos juntos. Vamos juntos. Um beijo. Obrigada Beijo, também. gente. Boa sorte. A todo Tchau, mundo tchau. que participou hoje aqui, que mandou seus questionamentos, mesmo que a gente não tenha lido, mas muito obrigada por Culpa é minha, tá, por gente? se dispor aí a participar.